Boa noite a todos e a todas que nos acompanham neste momento através dos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu sou Márcio Jardim, diretor da Fundação Perseu Abramo, e nós estamos iniciando agora o primeiro webinário do ciclo de debates A UNE e o PT, História e Futuro. Este é o primeiro webinário de um total de 7 webinários. Eu quero chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando pelo webinário, que é necessário a participação de pelo menos 4 webinários, total de 7, para ter direito à certificação. E aqueles que não estão inscritos podem nos acompanhar também pelos nossos canais de transmissão, que eu aqui já mencionei. Este ciclo de debate ele tem como propósito, como objetivo, promover um diálogo com estudiosos e protagonistas do movimento estudantil universitário em diferentes épocas do período de 1930 até as lutas dos dias de hoje na resistência ao governo neofascista de Bolsonaro, buscando entender os fenômenos sociais de cada época, as formas de lutas e métodos aplicados pelos estudantes diante das exigências de cada momento histórico, de cada conjuntura, buscando manter vivas centelhas de vida e de esperança por um mundo mais justo e de oportunidades iguais para todos. Tem também por objetivo ajudar a buscar, encontrar caminhos nessa grande encruzilhada histórica de tempos disruptivos em que vivemos, bebendo na fonte de quem nunca faltou com o Brasil e sempre volta, a luta dos estudantes brasileiros. Boa noite a todos, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiro, o Arthur Poerner, eu carinhosamente o chamo de professor. Ele é jornalista, advogado de formação, autor do livro O Poder Jovem, que é uma das principais referências na literatura da história, da política, do protagonismo da juventude dos estudantes brasileiros, né, faz um resgate desde o período do Brasil colônia até, pelo menos até a edição que eu tenho, que é a quarta, já teve uma outra depois, o impeachment do Collor de Mello. Recentemente, o Arthur Poerner lançou um novo título, um novo livro, um livro autobiográfico, cujo título é Rebelde Todo Dia, Repressão e Resistência nos Anos de Chumbo. É parte da sua história, da sua memória, e espero fazer muitas sessões de lançamento por todo o Brasil, junto com centros acadêmicos, DCEs, enfim. Também aqui a Ana Maria Ribeiro, foi diretora do movimento da União Nacional dos Estudantes na gestão de 1987 a 1988. Presidente da UNE, o Valmir Santos, a quem eu quero, inclusive, dedicar a sua memória, a memória de todos aqueles que tombaram na luta, que já se foram, que já não estão mais entre nós, como o querido companheiro, amigo Valmir Santos, mas especialmente dedicar a memória do Valmir Santos, este ciclo de debates, a UNE, o PT, História e Futuro. Aninha, você para nós é uma pessoa muito importante. Eu escrevi um texto em que eu dizia que você é daquelas pessoas emblemáticas, né, que, como mulher, que não é fácil fazer militância, não é fácil ser mulher e ser militante, e você fez isso num tempo em que era ainda mais difícil, né, certamente ainda mais difícil, mas soube viver a dor e a delícia do que é ser isso, do que é ser mulher e ser militante. Aqui também conosco a Camila Moreno, foi líder dirigente da União Nacional dos Estudantes no período mais recente, de 2011 a 2013. E o objetivo desse ciclo de debates é promover também esse diálogo intergeracional, de várias gerações, de vários tempos, né? Cada um aqui relatar um pouco a sua história, a sua vivência, o seu olhar, né, do passado, do momento em que atuou e as perspectivas, o que apontam, né? O que nós temos de expectativas para o futuro. Tá bom? Feita essa apresentação, eu passo inicialmente a palavra ao Arthur Poerner, que tem entre 10 a 15 minutos para fazer
a sua exposição inicial. Professor Poerner, com a palavra. Boa noite para todos. Eu tenho o maior prazer em estar aqui com vocês e revendo o meu querido amigo de outros carnavais, inclusive em São Luís, né, de outros eventos parecidos com esse, sempre relacionados de alguma forma à participação política dos estudantes do Brasil. Essa participação, como nós sabemos, é antiga. Hoje, eu, inclusive, tive que fazer um pequeno estudo de ontem para hoje sobre o assunto, porque eu estava há muito tempo afastado desse assunto. A última vez que eu trabalhei com isso foi para escrever a quinta edição do Poder Jovem, né, que saiu em 2004, e então eu estou há 16 anos sem cuidar desse assunto. Então, tive que mudar, agora tive que me realimentar dos fatos principais para poder estar à altura de um debate como esse aqui hoje à noite. A participação política dos estudantes do Brasil é uma coisa antiga, como todos nós sabemos. Ela, inclusive, ao fazer a pesquisa para escrever o Poder Jovem, eu tive que encontrar o primeiro evento em 1710, que foi em setembro de 1710, houve uma invasão francesa no Rio de Janeiro. E essa invasão de mais de 1.000 franceses, capitaneada por um corsário, François Duclerc, ela foi rechaçada, esbarrou na resistência de 400, no máximo 500 jovens, que eram jovens, não havia ainda universidades, nem escolas superiores no Brasil, eram os alunos de conventos e colégios religiosos que se reuniram e fizeram uma resistência que deu certo, resultou inclusive na prisão do de Klerk, que depois foi assassinado na prisão. Esses jovens eram capitaneados por um sertanista, Bento do Amaral Coutinho, e esse evento foi o que eu encontrei de mais antigo. Mas eu encontrei muitos outros eventos antes, eu estou falando antes da fundação da UNE, porque esses eventos eles ocorriam e eles tinham por assim, característica, eles eram transitórios, eles eram regionais, muitas vezes, e eles não tinham aquela constância que o movimento passou a ter quando foi unificado, quando, a partir da fundação, instalação e consolidação da União Nacional dos Estudantes. Esse episódio foi no final da Segunda República, a fundação da UNE, em 13 de agosto de 1937. A UNE só entrou em ação, no entanto, já no Estado Novo. Não deixa de ser uma contradição. Em pleno fechamento da ditadura de Vargas, a UNE, em pleno avanço do fascismo no panorama mundial, a UNE se lança de maneira brilhante na história brasileira e começa, inclusive, com apoio do regime de Vargas. Isso que é uma coisa curiosa, numa época de fechamento, porque vejam vocês que na época, 37, 38, era uma época do avanço do fascismo na Espanha, na Itália, na Alemanha, inclusive, eram os grandes centros que depois formariam o eixo do Estado Novo. E nessas circunstâncias surgiu a UNE. Ela surgiu
na Casa dos Estudantes do Brasil, e a primeira grande campanha da UNE foi o combate justamente ao eixo. De 1942 a 1945, a UNE combateu o eixo. Quer dizer, o eixo era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Eram os três países que formaram o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. E a UNE os combateu com muita força, na luta contra o Estado Novo pela democratização. Ela ficou em um plano secundário, inclusive por isso. Taticamente, a luta foi primeiramente contra o eixo. Então, nessa luta, é preciso ressaltar, a UNE contou com o apoio de políticos brasileiros. O mais importante deles foi o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, o chanceler Oswaldo Aranha, e também o ministro da Fazenda, o Arthur Souza Costa, que foram muito importantes nesse apoio aos jovens estudantes. Também não se pode deixar de citar o professor Henrique Dotsworth, que era o prefeito do Rio de Janeiro, e o Hernani do Amaral Peixoto, interventor no então Distrito Federal, do Estado. E contava também com alguns embaixadores estrangeiros, de países democráticos, como o Chile, por exemplo, nessa época, apoiou esses estudantes. Isso contra uma maioria dentro do governo de simpatizantes pelo eixo nazista. E Getúlio Vargas, inclusive, tem um pronunciamento, o presidente da época, tem um pronunciamento famoso do início de 1942, que é um pronunciamento em que ele vacila. Ele reconhece, para começar, a teoria do espaço vital. A teoria do espaço vital era a teoria em que se baseavam justamente os nazifascistas para expandir o seu território. Eles precisavam de outros territórios, de outras terras para o seu espaço vital. Isso era a alegação deles para o imperialismo, para a tentativa de se apoderar de territórios de outros países, né? E os estudantes cresceram, cerraram fileiras contra isso, fizeram um movimento muito grande contra essa teoria do espaço vital e conseguiram, aos poucos, um trabalho que foi um trabalho metódico, um trabalho muito bem feito, que mobilizou o Rio de Janeiro, para começar, as escadarias do Teatro Municipal, o Lago da Carioca, o Lago de São Francisco, e depois isso foi se irradiando também pelo país, pelos outros estados. Estudantes de muitas partes do país se solidarizaram nessa luta essa luta contra o eixo. Isso era o principal inimigo de início dos estudantes, né? O movimento estudantil era, em 4 de julho de 42, aí foi uma espécie de virada, foi o desempate. A situação que estava muito difícil, os estudantes conseguiram, com uma grande passeata no Rio de Janeiro, conseguiram virar o jogo a favor deles, a favor da democracia, a favor da luta contra o nazifascismo, contra o eixo. E com isso, depois, naturalmente, com o torpedeamento de navios brasileiros, contribuiu
decisivamente também para isso, houve a deflagração da guerra, a luta, a declaração de guerra contra o eixo, da qual participaram da mobilização toda uma jovem estudantada, seguindo a orientação das suas respectivas lideranças. Com a vitória assegurada no plano externo, rompeu-se a trégua com o Estado Novo. E os estudantes começaram, então, a passar por uma fase de 1949 ao início dos anos 50, esses anos, por várias gestões. Houve uma fase do Partido Socialista, houve várias fases, e houve, inclusive, uma fase direitista na história do movimento da UNE. Houve uma fase de 50 a 55, se eu bem me lembro, que das minhas anotações estão aqui, houve uma fase direitista, que depois foi rompida em 56, de novo pelo Partido Socialista, que ficou alguns anos no poder, e em 61 foi uma gestão, começou a fase dos católicos, e começou com um dos mais brilhantes presidentes que a UNE já teve, que foi o Aldo Arantes. Aldo Arantes foi histórico na história do movimento estudantil, porque ele foi o presidente da UNE quando houve a renúncia do Jânio Quadros à presidência. E ele foi ao Rio Grande do Sul, se ligou ao Brizola e voltou com o Brizola pela campanha da legalidade, que teve uma ressonância nacional e um grande momento realmente da nossa história, em que o desejo dos militares e já dos conservadores, da direita do Brasil, teve refreada o seu desejo de tomada do poder. Eles foi um momento muito, muito importante na nossa história. E o Aldo Arantes, ele foi também uma gestão dessas ricas e produtoras de história, com a lei da diretrizes e bases da educação nacional, a Declaração da Bahia, a famosa Carta do Paraná. Foram participações com direito à luta pelo 1/3 da participação dos estudantes em todas as decisões dos órgãos colegiados. Isso foram conquistas obtidas a duras penas por da fase do Aldo Arantes. A greve de 1/3 foi um momento brilhante, e registre-se que a AP, a Ação Popular, a entidade católica, ela sempre atuou nessa fase coligada com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E deixa eu ver o que eu tenho a dizer mais desse início, mas isso são as coisas que me pareceram as básicas. No 25º Congresso, em Petrópolis, aí já estou falando agora do sucessor do Aldo Arantes, que foi o Vinícius Caldeiras Branco, também um católico. Foi um congresso, esse do 26º Congresso, ou foi o 25º? Foi o 25º. Foi um congresso da UNE atacado a tiros por militantes do movimento anticomunista, o MAC, e oficiais do Exército também participaram disso. Segundo o Hélio Gaspari, são vários livros que formam
Trilogia. É mais do que uma trilogia, são 4, eu acho, ou 5. O primeiro é A Ditadura Envergonhada. Ele cita aí que esse episódio do ataque do MAC, Movimento Anticomunista, ao Congresso da UNE, foi o primeiro episódio de terrorismo na política brasileira. Foi o primeiro episódio diretamente na política brasileira, foi esse episódio. Depois da anistia, iniciou-se uma brilhante carreira. Peraí, agora eu me perdi um pouquinho. Eu estou falando do... estou falando depois da ditadura, o Aldo Arantes seria preso, mas já no governo do Geisel. E ele foi preso, torturado, e depois, em 82, já passada essa fase, ele iniciou uma brilhante carreira como parlamentar, como nós sabemos. E o ministro Caldeira Branco foi exilado, se exilou em Paris também por causa da ditadura. E o terceiro desses católicos foi o José Serra, que assumiu em julho de 63, e aí foi o 26º Congresso da UNE. Ele presidiu a UNE até o golpe militar. Foi um período de auge da luta político-ideológica dentro da UNE, com setores progressistas se batendo entre si muitas vezes. O caso ocasionando naturalmente cisões e ao mesmo tempo em que se realizava a campanha nacional da alfabetização de adultos por métodos do professor Paulo Freire. Foi um momento relevante, muito importante da nossa história. Depois disso, temos ainda nessa fase que eu estou falando para chegar a 64, a participação estudantil, e foi também, não é poucas vezes registrada, mas é muito importante, nas campanhas sanitárias de erradicação de doenças no campo, sobretudo no Rio de Janeiro e em Pernambuco, onde o governo do Miguel Arraes deu grande alento e importância a esse contato entre estudantes e a área rural, os trabalhadores rurais, né? Entre os trabalhadores rurais e os estudantes. Né? E, depois disso, nós não podemos esquecer também que, ao mesmo tempo, nos centros urbanos, o CPC, o Centro Popular de Cultura, que foi uma grande criação, foi uma criação de 61, foi já no final do governo Arantes, o Centro Popular de Cultura, que ele levantou as favelas e subúrbios e transformou-as em teatros de conscientização, de protesto e de denúncia, que depois se propagariam em São Paulo, no Rio, na Bahia, em vários lugares do país, com shows que mais tarde seriam aqueles shows Roda Viva, isso já anos depois, o Roda Viva, o Rei da Vela, a Arena contra Zumbi, isso em São Paulo, e no Rio, o Pinhão, o Liberdade. O CPC é uma instituição muito especial na história da UNE.
Ele só começou a funcionar em 62, no final já da gestão do Arantes, deveria se tornar uma empresa de cultura popular nacional. Através da Univolante, o CPC levou sua mensagem cultural a todos os cantos do país, a todas as capitais, pelo menos, onde plantou, assim, as sementes do CPC e dos CPCs estaduais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, especialmente, onde, graças também a isso, se irradiou o movimento de renovação do posterior da música popular brasileira. Duas correntes predominavam nessa área do CPC, a área da música. A dos radicais, do ator e dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, e dos moderados, que era a corrente do Carlos Lira. Eu guardei um pedaço aqui que eu queria contar para vocês, que eu queria ler para vocês, que é muito interessante, que se refere a essa ligação. É uma pequena coisa. Duas correntes predominavam no CPC: as dos radicais, do falecido ator e dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, e os moderados do compositor Carlos Lira. Estes, os do Carlos Lira, buscavam, por exemplo, a autenticidade dos sambistas, limitando-se a trazê-los para dentro da UNE, do que diferenciavam-se dos radicais. Os radicais reivindicavam sambas ideológicos. Isso aí é interessante, sambas ideológicos. Isso aí eu acho que é, assim, para iniciar o debate com vocês, que me dá um grande prazer voltar a esse tema, que foi um tema muito importante na minha história, porque é um livro que marcou, se foi meu segundo livro solo, livro individual, e que marcou muito a minha vida, que teve 5 edições, como eu já me referi há pouco, a última em 2004. Eu só tive que me afastar desse assunto, porque eu também não podia ficar sempre batendo na mesma tecla. E ultimamente escrevi outros livros, resolvi contar a minha história em 2 volumes. O primeiro volume já saiu em fevereiro passado, O Rebelde Todo Dia, Rebelde Todo Dia. Como é que é o título mesmo? Rebelde Todo Dia Opa! Rebelde Todo Dia. Repressão e Resistência nos Anos de Chumbo, estava esquecido. Mas agora eu estou no momento escrevendo o segundo volume, que é um volume integralmente dedicado ao exílio, porque é a história minha também, dos meus longos anos de exílio e de tantos brasileiros que tiveram que iniciar uma vida nova fora, com tudo o que de bom e de mal isso representa. Muito de mal também. Não é uma coisa fácil, não é para qualquer um. É isso que eu tenho a dizer nesse início de conversa com vocês, que me dá um enorme prazer. Obrigado, mestre. É sempre muito bom ouvi-lo. O senhor é autor dessa obra, que certamente é uma das principais obras de referência da luta, da participação dos estudantes brasileiros, né? De um passado que nos remete ao Brasil colônia ainda. Então, muito obrigado pela sua participação, é sempre muito bom ouvi-lo. Eu guardo comigo, revisito com relativa frequência essa sua obra e quero muito ler esse seu livro mais recente. Tá bom? Então, para quem chegou agora, também está nos acompanhando pela TV PT, esse aqui é o primeiro webinário de um total de 7 do ciclo de debates A UNE e o PT, História e
Futuro, uma promoção da Fundação PCO, uma iniciativa da Fundação PCO Abramo, através da Secretaria de Formação da Fundação PCO Abramo. Eu quero chamar agora para falar aqui, eu já falei anteriormente, mas antes quero dizer a Socorro Vidal que não se preocupe, ela fez a inscrição, está dizendo que ainda não recebeu a confirmação, mas nós divulgamos os links, o link pelo e-mail do webinário, pedimos desculpa a quem não recebeu, tá? Mas vai sim receber, e se for possível, pedimos a todos que façam contato pelo WhatsApp, que talvez seja mais fácil, mais ágil, para que receba a confirmação da inscrição. E as inscrições, viu, Socorro, foram prorrogadas até o dia 31. Todas as terças, começamos hoje, vamos todas as terças agora, e sempre nesse mesmo horário. Mas a gente prorrogou por mais uma semana as inscrições, tá? Mandar um abraço a todo mundo que está aqui acompanhando, vi algumas pessoas, a Hamilton Lacerda, grande Hamilton, a Letícia Celestino, o Ramon Fonseca, enfim, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando desde o início ou aqueles que passaram a nos acompanhar agora. Eu quero chamar para falar uma pessoa que viveu um período memorável e muito rico de exemplos na história de luta dos petistas na UNE. Não somente de um outro personagem que uma certa cultura autoritária prefere, que é resumir e encerrar a história da luta dos estudantes, da própria União Nacional dos Estudantes, em personalismos pelos quais, lamentavelmente, essa luta, que é uma luta coletiva de multiplicidade, de experiências inovadoras, como é, por exemplo, o movimento estudantil de área, elas são muitas das vezes desconsideradas. Então, se muito valeu o suor derramado de cada estudante petista isoladamente, eu diria que imprescindível foram as lutas coletivas de gerações inteiras, com o ciclo geracional que nós batizamos, que nós chamamos de geração em fio, com suas enormes contribuições e repercussões na busca de uma unidade dentro dessa diversidade, dessa multiplicidade que é o movimento estudantil e das forças que nele atuavam, garantindo vitalidade para a UNE, né? E por meio dessa luta, inclusive, desse período, que é o que a Ana representa aqui e vai falar, alargou-se uma perspectiva de construção de um projeto nacional que unisse as forças de esquerda e fosse capaz de incidir na formação de uma frente democrática e popular para disputar as eleições de 1989. Portanto, para aqui representar e falar desse período, que é um período muito especial para a militância petista do movimento estudantil e para a militância petista que foi da UNE, ou que é ainda, como as gerações atuais participa da União Nacional dos Estudantes, eu quero chamar aqui para falar a Ana Maria Ribeiro, que foi dirigente da UNE na gestão 1987 a 88. Aninha, por favor, com a palavra. Sérgio, o microfone da Ana, por favor. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Fundação PCO Abramo, especialmente aí ao Márcio Jardim, nosso companheiro, está sempre presente nos nossos eventos, no nosso movimento, no nosso grupo, que a gente ainda mantém desde aquela época, e da importância de fazer o resgate da participação dos petistas na União Nacional dos Estudantes, no movimento estudantil que atuaram, né? O PT é um partido que nasce em 1980, então, evidentemente, que a gente não tem uma história para contar de 1930 a 1964, porque sequer o PT estava criado, né? Ele nasce em 80. Mas é que essa experiência, né? Essa história da UNE antes do golpe militar é uma importante fase de interferência, de análise, de olhar dessa juventude que eu fiz parte, né? E que uma grande galera fez, que foi os jovens que entraram na universidade após o final da década de 70, começo dos anos 80, que viram o PT nascer, que ajudaram a construir o PT, que foram
fundar núcleos nesse país inteiro para fazer com que o PT existisse, e que bebeu um pouco da água do que foi a discussão que o movimento estudantil vinha levando, que a UNE vinha trazendo, porque a reconstrução da UNE se dá em 1979, e havia, né, uma juventude crítica, né, uma juventude crítica com o que era a União Soviética naquela época, o que era a China, o que era a Albânia, a social-democracia europeia. Então, essa juventude que vai encontrar no PT uma coisa nova, né, uma nova forma de atuar, uma nova forma de construir o movimento estudantil com a defesa da democracia e do socialismo, mesmo com as suas correntes políticas, ela vai gerar uma organização, e nessa organização a gente bebeu muito da discussão do que foram os anos anteriores, né? Corroborando com o que o Poerner nos traz, e é um livro que todos nós, com certeza, lemos, trabalhamos neles, olhamos o que tinha dentro dele, assim como de vários outros autores que nos traziam as experiências da greve da paridade, da reforma, do seminário de reforma do ensino superior, né, promovido em 1957, as lutas, primeiro, dos estudantes, que sempre foram com uma pauta importante de democracia e de uma visão importante da sociedade por defesa da abolição da escravatura, pela independência, pela república, principalmente a luta por um Estado nacional desenvolvimentista, como a defesa do petróleo é nosso, né? A defesa do petróleo brasileiro, da constituição da Petrobras, esse tipo de política que já vinha lá da UNE, dos anos 30, dos anos 40, a luta contra o fascismo, né? Então, a luta em favor da democracia está no DNA da União Nacional dos Estudantes, né? E estas discussões que eram muito presentes, quer dizer, se a gente pega todo o material do Seminário de Reforma do Ensino Superior de 57, que tem ainda bandeiras ali que ainda são atuais, que a gente ainda não conquistou do ponto de vista da democracia universitária, da questão do papel da universidade. Tem uma das perguntas importantes, que está até no livro do Poerner, que está no livro da Maria de Lourdes Fávero, que é uma outra professora estudiosa da UNE e do movimento e das universidades, principalmente eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi a primeira universidade federal criada em lei em 1920, quando a gente analisa os documentos daquela época, uma das perguntas que nós fomos resgatar no nosso período da UNE e no nosso período de movimento estudantil petista, era a pergunta: universidade para quem? Né? Quando a gente vai defender nas teses que os petistas passaram a defender nos congressos da UNE, a gente respondia essa pergunta com universidade para os trabalhadores. A gente queria uma universidade voltada para aqueles que produziam a riqueza nesse país, né? E, nesse sentido, nós tivemos uma atuação muito firme e, por isso, vimos a necessidade da atuação no movimento de áreas, né? Nós somos uma geração que investiu no movimento, no encontro de medicina, no encontro da agronomia, que investiu nos encontros da educação, das licenciaturas, das ciências em geral, da comunicação, e fazíamos lá uma discussão sobre isso. Universidade para quem? Com quem? Para quê? Esse lema, que estava lá no seminário de 57, que começava numa discussão do desenvolvimentismo, na defesa de mudança das reformas de base, né, que foi importantíssima no início da década de 60 e destruída pelo golpe militar, essa ideia, esse programa foi capturado por nós, trazido no movimento estudantil dos anos 80. Quer dizer, eu me sinto muito orgulhosa de ter participado de uma geração, porque eu entrei na universidade em 80, mas acabei saindo depois, porque a gente ganhou a UNE, alguns de nós teve que fazer um sacrifício, ficar mais um pouco tempo, né? E era um embate que a gente tinha já nos anos 80 com os companheiros que ainda estavam nos partidos que nós chamávamos reformistas, partidos do Partido Comunista do Brasil, o Comunista Brasileiro, né, que eram o movimento MR8, que eram os movimentos que se alinhavam ou à União Soviética ou à Albânia, né, e era essa nossa divergência com relação ao que
o que a gente devia fazer no interior da universidade. Então, a discussão sobre o que foi aqueles anos que ficaram interrompidos pelo golpe, eu tenho esse orgulho de fazer parte de uma geração que recuperou alguma daquelas bandeiras, trazendo a discussão para os movimentos de área. Então, é dessa geração que eu tenho orgulho de fazer parte, que surgiram grandes lideranças que foram atuar com essa elaboração, dessa visão trazida da ideia de um Estado desenvolvimentista, de um Estado interventor, que a universidade tinha que sair seus muros, que ela tinha que servir a esses trabalhadores, né? Que a gente investiu num trabalho junto nessas áreas com o movimento social, né? Então, é a atuação dos nossos companheiros estudantes na FEAB, a partir disso, com o Movimento Sem Terra. Os estudantes da medicina discutindo uma medicina alternativa e não só das indústrias farmacêuticas. Era uma comunicação participativa, uma cultura aberta, né? Uma ideia de que todos nós tínhamos que estar discutindo e sem uma hierarquia colocada dessa forma. A ideia da diversidade, a defesa da luta contra o racismo. Então, uma série de pautas, né, que nós fomos colocando no movimento e que levou a trazer e construir, fortalecer a construção do PT no movimento estudantil, mas também fora dele, porque muitas das nossas lideranças dessa época hoje estão aí e ocuparam inúmeros cargos ou foram para o movimento sindical, desde o Paulo Pimenta, deputado federal, Padilha, o Flávio Dino, que hoje está no PCdoB, mas era do PT, presidente do DCE da Federal do Maranhão, né? Outros que foram para outros partidos, que nasceram dessa luta, dessa construção que essa juventude petista fez na criação do PT e ajudou nesse processo. Porque nós bebemos dessa água, nós trouxemos essas ideias e avançamos para uma nova conjuntura e um novo momento. Então, é importantíssimo para nós recuperar essa, ainda mais numa conjuntura que a gente está vivendo agora, muito obscura, né? De novo, um governo fascista e práticas de direita em cima da organização, onde a pauta desenvolvimentista, a pauta de um país independente, autônomo, com força para atuar numa conjuntura política maior, depende deste tipo de ação. Então, é importante resgatar isso. É importante resgatar a importância de investir nas políticas públicas. Então, a nossa atuação junto aos encontros de área, né, que eu, hoje em dia, óbvio, não acompanho mais nesse nível de detalhe, né? Talvez a Camila possa entrar maior nisso, mas faz falta. Aquela nossa geração, ao acumular esse debate, a pegar aquilo que foi a produção dos anos 50, trazer de volta, atualizando para um país pós-ditadura e interferir na Constituição brasileira, foi importantíssimo. Quer dizer, nós fomos a gestão da UNE que estávamos lá ocupando todo aquele jardim no Congresso Nacional, defendendo uma ciência e tecnologia própria brasileira, uma educação pública, autonomia na universidade, a ideia da autonomia como uma ideia de poder fazer eleição direta nas universidades, levar a questão da reforma agrária, a questão do SUS, ou seja, foi essa juventude petista dos anos 80 que levou a fundo estas pautas e, enquanto diretora da UNE, a nossa gestão, com a presidência do Valmir, levou essa discussão para dentro do debate do Fórum Nacional em Defesa da Participação Popular na Constituinte e na votação em 88. Então, são os anos 80, na realidade, é uma recuperação de uma luta importante da criação da União Nacional dos Estudantes, que os militantes petistas tiveram nessa construção. Então, nós não podemos aqui negar que as bandeiras importantes e que estão na ordem do dia hoje, que é a questão da defesa do petróleo, né? A defesa dos Correios, a defesa das nossas estatais na intervenção de um país soberano, né? E a defesa da nossa intervenção com clareza para quem que a gente quer a universidade, né? A gente continua com essa tecla, a universidade para quem? Então, o Partido dos Trabalhadores, nesse investimento no movimento estudantil,
traz essa discussão. É a universidade para os trabalhadores, ela é voltada para os interesses dos trabalhadores, não é uma universidade para os empresários, não é uma universidade para uma minoria, né? O Perner falou muito bem, fechando, eu vou concluindo aqui essa minha participação, com os CPCs, né? Uma das discussões, vamos lembrar lá do Vianinha, porque eu sou mais lá da tese do Vianinha do que do Lira, né? Que era o alto dos 99%. O que era o alto dos 99%? É porque 99% estava fora das universidades. Porque a juventude daquela daquele movimento estudantil naquela época, e isso é uma coisa que é importante da gente recuperar, era apenas 1% da população brasileira que tinha acesso ao ensino superior. Era elite brasileira. Só que era uma elite que fazia movimento que, quando chegava na universidade, tomava conhecimento da grande desigualdade social, fazia um rompimento de classe com a sua origem familiar e entrava na luta. Muitos dos nossos líderes estudantis naquela época vinham de famílias, né, que poderia muito bem ficar em casa para virar empresário, mas romperam com essas suas origens e foram para a luta para transformar a sociedade brasileira numa sociedade mais igualitária. Então, hoje nós não temos mais a situação de 99% expulso, mas ainda temos um percentual muito grande de jovens que não conseguem chegar na universidade. Então, a luta daqueles companheiros daquele período ainda é uma luta atual. Os governos petistas de Lula e Dilma conseguiram diminuir essa quantidade de jovens expulsos do ensino superior, mas ainda está longe do que se espera de uma sociedade para ser, de um país ser soberano e ter a sua, andar com as suas próprias pernas, do ponto de vista da ciência e tecnologia, da produção de conhecimento, da produção de saber nesse mundo competitivo que a gente vive, né? Então, essas lembranças, essa história, ela tem que ser dada continuidade. A gente tem que continuar escrevendo ela, porque a gente quer que não exista mais os 99% expulsos do ensino superior, da educação no Brasil. A gente precisa trazer esta discussão de novo e fortalecer que tem que ter política para isso, né? E temos que responder com políticas públicas para fazer essa inclusão social cada vez mais. Deixo aqui meu abraço a todos e todas, aos companheiros todos da Geração Em Fio, que nós temos esse nome em função do apoio do Em Fio para a gente na nossa campanha da eleição direta de 86, e que depois, na nossa gestão 87, nós chamamos de patrono, e que hoje reúne toda essa galera que naquela época participou de todo esse movimento e ainda nos mantemos unidos, intervindo e colocando. Estou vendo aqui o nosso presidente Cláudio Langoni, também está acompanhando aqui com a gente, foi o nosso presidente da gestão, que conquistou a paridade, a proporcionalidade na Uni, e também desejar que todos fiquem muito bem de saúde, porque a gente está enfrentando um vírus e uma bactéria muito firme hoje nesse país, que são o verme na presidência, e que a gente precisa ter muita força e muita forma de luta para conseguir combater. E é um pouco isso que eu queria aqui trazer para o nosso debate. Está sem som você, Márcio. Oi, estão me ouvindo agora? Obrigado, Aninha. Para quem passou a acompanhar depois do início, nós estamos neste primeiro webinário do ciclo de debates A Uni, o PT, História e Futuro. Hoje, discutindo dos anos 30, né, que era Vargas, passando pela fundação da Uni em 1937 até o golpe militar, mas fazendo um diálogo com vários períodos da história. E a Ana fez um belo resgate, a partir da fala do Poerner, daquilo que linka, né, parte das reivindicações, das lutas dos estudantes, desde a época da fundação, de bandeiras nacionais, até esse período dos anos 80, que, como eu mencionei aqui, é um período particularmente especial para nós petistas, porque depois da reconstrução da Uni,
em 1979, no Congresso de Salvador, a UNE teve um período que foi dirigido por petistas, né? Foram 3 gestões, que foi Valmir Santos, o Juliano Corbellini, que estará conosco também participando deste ciclo de debates, e o Cláudio Langoni, que está aqui acompanhando, a quem eu quero também mandar um boa noite. Aliás, um boa noite a Fernanda Ribeiro, a Vera Araújo, a Jaciara, que manda um boa noite a todos, a Selene, o Edmilson Júnior, a Deise, a Fernanda Ribeiro diz parabéns à Fundação Perseu Abramo, Construindo Memória, a Socorro Vidal, já expliquei, e está aqui embaixo, tá, Socorro? Você pode pegar o número, que é o número do WhatsApp, você vai receber imediatamente as informações. Ao Milton Lacerda, muito bom seminário abordar o papel fundamental que nós petistas tivemos no processo de retomada da UNE, do movimento estudantil de base, nos anos 80. A Letícia, mais uma vez, Geração em Fio presente, Geração em Fio. O Julian Rodrigues, o Julian, que é nosso companheiro da equipe da Fundação Perseu Abramo, foi tão fundamental a sua participação para a realização deste ciclo de debates. É um companheiro da área da formação, que é dirigida pelo Lindbergh Farias. A Denise, viva Geração em Fio, região norte, presente lá de Roraima. Boa noite, Denise. Bom, então, vou aqui, depois anunciando, Adora, Geração em Fio, Nordeste, daqui de Fortaleza. Boa noite, a Fortaleza. A Luiziane Lins, nossa galega, nossa loura, né, pré-candidata a prefeita de Fortaleza, também estará conosco, participando em algum momento deste ciclo de debate. Tá bom, gente? Eu vou anunciando mais pessoas aqui. Quem quiser formular algum tipo de questionamento, algum tipo de pergunta, você pode fazer aqui através do nosso chat. Eu vou passar aqui para a Camila Moreno, que foi nossa dirigente da UNE 2011 e 2013, é atualmente da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nós temos um grande desafio, né, Camila? Porque nós dirigimos a UNE nesse período que a gente aqui mencionou, nos anos 80, e já se vão quase 3 décadas de hegemonia de uma única e exclusiva força política na União Nacional dos Estudantes. É um bom tempo, são quase 3 décadas já. É um desafio para nós, do Partido dos Trabalhadores e tantas outras forças progressistas, fazer e travar essa luta pela renovação da direção das nossas entidades estudantis. Então, eu passo a palavra a Camila Moreno. Boa noite, Márcio, companheiro. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, gente. Boa noite, Arthur. Boa noite, Ana Maria. Uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, viu? Bom, quero até brincar que quando o Márcio me convidou para esse debate, ele falou, não, é dos anos 30 a 1964. Eu falei, Márcio, mas você sabe que eu não vivi essa época, né? Aí ele deu risada e falou assim, não, mas é para contar do outro lado, é para contar como você, petista, viveu o movimento estudantil nos governos do PT. Eu falei, então tá, então eu posso ajudar a falar sobre isso, né? Então, Márcio, só para começar, assim, antes de entrar exatamente na minha gestão da UNE, antes de ser da UNE, eu fiz movimento estudantil secundarista, né, e vivi muitos anos no movimento estudantil secundarista. Fui do Grêmio da Escola, da UCMG, que é a União Colegial de Minas Gerais, e a pauta essencial naquele momento era transporte público, né? Era principalmente o passe livre para os estudantes. E era justamente como a prefeitura do PT, né? Então, a gente aprendeu a fazer pressão nesse sentido lá desde aquela época, né? Era um momento das grandes passeatas no Brasil todo, enfim, em defesa do passe livre. O pessoal até brincava que a gente era viciado em fazer passeata, né? A gente fazia passeata quase que toda semana e mobilizava as escolas, enfim. Isso foi importante até para forjar uma geração de massa, né? Que organizava lutas de massa naquele momento, assim. Depois, eu fui vice-presidente da UBS. Na UBS, naquele momento, nossas lutas eram por uma escola mais inclusiva. Eu estava no movimento estudantil secundarista, quando eu vivi o início do processo da implementação do ReUne nas universidades, né? O ReUne que trouxe expansão das universidades, cursos noturnos, curso de licenciatura, enfim. E foi nesse momento que a gente travava, no movimento estudantil secundarista, a luta pela reserva de vagas, né? A gente conquistou a reserva de vagas para os estudantes de escola pública nas universidades públicas, numa ocupação do Senado, junto universitários e secundaristas, né? E essa foi uma das lutas mais importantes daquele momento, justamente no debate de que a universidade pública ela tinha que ter a cara da escola pública, né? A cara do povo brasileiro.
Então, eu vivi esse momento de expansão do Reúne, né? E embora eu tivesse no movimento estudantil secundarista, a gente era muito parceiro das lutas, né? Então, a gente ia para as eleições nas universidades, as assembleias eram muito tensionadas naquele momento, né? E eu sempre falo isso, assim, porque as universidades, elas já foram mais conservadoras do que elas são hoje, né? E a universidade, naquele momento, tinha muito medo do Reúne, né? E é impressionante, assim, que a pauta de todas as eleições de DCEs, naquele momento de implementação do Reúne, que o Reúne vai sucatear a universidade, vai superlotar a universidade pública, né? Eu lembro de uma eleição do DCE da UFMG, que é a charge do jornal da ANEL. A ANEL é a entidade nacional que o PSTU fundou em dado momento da história, e ela era uma charge, assim, que um professor dizia: eu vou convidar as pessoas, eu vou fazer a chamada, e se der tempo, eu vou dar aula, que era aquela chamada que dava voltinhas, assim, né, aquela ideia de que a universidade seria sucateada, enfim, esse era o debate, né, o Reúne era muito ruim para a universidade, enfim. Eu lembro de um Fórum Social Mundial, né, e esse momento a gente foi muito tenso para a gente no movimento estudantil. Lembro de um Fórum Social Mundial do Pará, que tinha um acampamento da ANEL e tinha uma faixa, né, assinado pelos DCEs em nome da ANEL. E eles dirigiam, naquele momento, basicamente todos os DCEs mais importantes de federal do Brasil. O FRJ, o FPA, a USP, a UFMG, enfim, eles dirigiam as maiores universidades públicas do país, assim, que foi esse momento de implementação do Reúne, que de fato foi um momento muito difícil da gente fazer esse debate nas universidades, né? Bom, a chegada do Reúne mostrou um pouco o outro lado, né, que era um pouco do que a gente falava, assim, o Reúne não sucateou a universidade, pelo contrário, né, então a gente passou a viver um outro momento da universidade pública. Essa chave do movimento estudantil, né, a gente, inclusive, passou... É muito rápido isso no movimento estudantil, né? Em 2 anos, a gente passou a dirigir de volta todos os DCEs das grandes universidades do Brasil, né? Então, teve um patamar de mudança gigantesco na universidade pública, né, na universidade pública brasileira, assim. Então, a universidade passou a ter mais recurso, mais estrutura, mais pesquisa, contratação de professores, né, passou a ter curso de licenciatura, que passou a ter pobre na universidade, né, cursos como pedagogia do campo, licenciatura indígena passaram a existir, né. Naquele momento também tinha um debate grande da expansão das escolas técnicas, né? O debate sobre isso era um debate de concepção. A gente dizia que a gente não queria ficar tipo Chaplin nos tempos modernos, apertando parafusos, né? A gente queria que as escolas técnicas tivessem debate de humanas, tivessem, enfim. Então, esse era o debate daquele momento, assim. Aí, depois disso, né, eu vivi já o processo de implementação do Reúne, que eu já fui para a União Nacional dos Estudantes, eu fui diretora de assistência estudantil aí em 2011, a gestão presidente era o Daniel Iliesco. Bom, mãe, desculpa, minha mãe está assistindo aqui, mãe, desculpa, eu fugi de casa para ser da Uni, mas valeu a pena, né, a gente conquistou muitas lutas naquele momento, e aí, assim, a gente, naquele momento, assim, a nossa pauta era muito disso, assim, desenvolvimento democrático, soberano, ambientalmente sustentável, socialmente includente, né, e as nossas principais bandeiras eram de financiamento, 10% do PIB para educação e investimento de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para educação. A gente vivia um momento, assim, de muita... Eu lembro que passar em sala era isso, dar entrevista era isso, tudo era... Perguntavam, mas vocês não são chapa branca? Vocês não defendem o governo? E a gente tinha que se defender de que não era chapa branca, de que a gente fazia pressão no governo, né? De que, enfim, que a gente... Esse era o debate central, se a Uni era chapa branca ou não, né? Em todos os ambientes onde a gente estava, assim. A nossa pauta era financiamento, né? Nesse discurso de que, para avançar mais, precisava de mais recurso, né? A gente toma posse... a gente toma posse em Brasília. Nosso primeiro ato é aquele momento que estavam tendo aquelas grandes passeatas no Chile, que estavam sendo reprimidas, né? Nosso primeiro ato é de solidariedade internacional, enfim, fomos fazer um ato em defesa dos estudantes chilenos, né? E, de fato, sim, a gente tinha muito diálogo com o governo, a gente fazia passeatas, e depois das passeatas, ministro, presidenta, nos recebia, enfim, até para falar com a Dilma, a gente se preparava, porque não adiantava ter só bandeira e palavra de ordem para falar com a Dilma, não, assim, porque ela perguntava, mas como é que vocês vão fazer isso? Ela corrigia se alguém falava um número errado, enfim, a gente tinha que estudar bastante, ter, né, muita concretude na pauta para apresentar para a presidenta, assim.
E naquele momento, né, da pauta de financiamento, assim, o debate era: o país avançou muito, as universidades avançaram em acesso, né, mas menos em qualidade. Então, a gente entendia que o Brasil estava vivendo justamente uma reforma universitária, né, paulatinamente, a longo prazo, assim. E foi um marco entre nós, né, que era uma bandeira da Uni, que dialoga um pouco com a bandeira do petróleo é nosso, né, foi a aprovação dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação. Além de ser muito simbólico, obviamente, ela tinha uma força muito grande para estruturar a educação brasileira, né? Então, a gente estava dizendo, o petróleo, uma geração disse que o pré-sal era nosso, a gente estava dizendo que o petróleo era nosso, a nossa geração estava dizendo que o pré-sal era nosso, né? E essa bandeira, curiosamente, ela começa a ganhar uma força nacional, né? Ela começou pela Uni, mas ela ganha uma força nacional numa Conferência Nacional de Educação, né? Era um governo que fazia conferências, que ouvia as pessoas, que tinha política de participação, né? E é curioso isso, assim, que a Uni vem com essa proposta numa conferência de educação, ganha professores, gestores, enfim, ela vira uma bandeira da educação brasileira, né, do movimento social de educação como um todo, mas também dos gestores, enfim. Então, essa conquista, ela foi um marco histórico da nossa gestão, e a pauta que era até anterior a essa, que era a pauta fundamental, era a pauta dos 10% do PIB para a educação, né? A defesa dos 10% do PIB, ela já é uma defesa de bastante tempo, mas ela ganha muito corpo na atualização, né, do Plano Nacional de Educação. A gente, naquele momento, ocupa o gramado da Esplanada, vocês imaginem em Brasília, no auge da seca, e a gente ocupando a Esplanada, e o que a gente fazia? Assim, eram muitos estudantes, e a gente fazia blitz nos gabinetes do Congresso Nacional todos os dias, era a pressão nesse sentido, né? E era o debate que estava acontecendo naquele momento, era do relatório que ia ser proposto para a Comissão de Educação, das metas do Plano Nacional de Educação. O governo defendia 7%, né, e a gente tinha a bandeira histórica dos 10%, né, era aquela semana que ia ser apresentado na reunião da Comissão de Educação, o relator era o Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná. O dia da apresentação do relatório, né, é um dia... para mim, assim, muito, que eu lembro de cada detalhe, e muito forte, assim, muito, muito marcante, né, que a gente travou todos os corredores da Câmara, travou a entrada na comissão, só deixava passar deputado que se comprometesse com os 10% do PIB para a educação, e o grande mistério era, de fato, se o Ângelo ia, porque tinha muita pressão do governo, né, gente, vocês imaginem, uma pressão do governo, e uma pressão nossa, dos movimentos sociais de educação, enfim, de defender os 10% do PIB. E ele chega para apresentar o relatório, né? E ele vai lendo o relatório, enfim, quando ele lê os 10% do PIB, ele se comprometeu com a nossa pauta, então, e coloca os 10% do PIB. Eu lembro, assim, que a nossa sensação, de verdade, assim, toda a nossa gestão, assim, chorava emocionado, porque essa era uma luta de décadas, né? E eu tive, dizer para vocês, assim, a minha primeira sensação de, sabe, de luta que conquista, de vitória concreta, né? Isso foi muito forte, sabe? E impressionantemente, assim, essa sensação, ela também se dá numa contradição, porque foi ali, naquele debate do Plano Nacional de Educação, que também se inicia uma escalada autoritária de retrocesso na educação, no debate de concepção de educação, porque naquele PNE também foi quando começa a se massificar no Brasil todo esse debate sobre a questão de gênero na educação, né? Então, o relatório do Ângelo, ele dizia enfrentar as desigualdades de gênero e étnico-racial na educação. Era a meta, se eu não me engano, 7. Mas isso se torna a pauta nacional do debate educacional. Todas as audiências públicas do Brasil todo, né, tinham um debate conservador muito forte contra a palavra gênero, né? Quem lembra que até gênero alimentício sai dos planos municipais de educação, né? Foi um debate pesadíssimo, assim, tinha um debate contra a ideologia de gênero, enfim, aquela contradição de governo que a gente tinha, bases conservadoras, que depois votaram todas pelo impeachment da Dilma, que tinham bases conservadoras, que faziam a pressão, né, para que não podia ter, que era um retrocesso, que era um absurdo, enfim, e esse foi, assim, uma primeira derrota, né, no nosso campo de educação progressista, que vinha de avanços,
né, desde a Constituição de 88. Assim, a gente perdeu por poucos votos esse debate, e o PNS e a meta, né, que falava de enfrentamento à desigualdade de gênero e étnico-racial, ela se transforma no enfrentamento a todas as desigualdades, né? A gente sempre defendeu que enfrentar todas as desigualdades incluía enfrentar a desigualdade de gênero e étnico-racial, né? Mas a gente sabe o que ocorre no Brasil quando a gente não nomeia as políticas públicas, né? Quando a gente não aponta exatamente para o que e por que elas são feitas, né? E depois eu até tive oportunidade de viver esse aprofundamento dessas lutas e dessas pressões ideológicas já no governo, mas não vem ao caso aqui, né? Nossa gestão também foi quando teve o início das obras na Praia do Flamengo, que foi um marco de gerações, tem né, a geração que luta, que retoma, né, e tem a gente que inicia essa construção, que é uma construção, enfim, muito simbólica e muito importante para as lutas do movimento estudantil, né? Eu sempre falo para a nossa juventude que está hoje militando, conhecendo o movimento estudantil, se aprofundando, assumindo responsabilidades, né? Eu falo sempre de um lugar do passado, como quem já foi diretora da ONU, viveu isso, assim. E eu sempre brinco isso, a gente organizava congresso no Brasil todo, né, por lista de e-mail, né, não tinha WhatsApp, a gente, enfim, você imagina como é que você, né, fazia para organizar todo mundo e você tinha que se antecipar, e era outra lógica, né, era a lógica do escrever nota, trabalhar nisso, né, era um outro tipo de debate, assim, muito diferente de hoje, da rapidez, né, com que você tem que se posicionar e você tem que estar o tempo todo se colocando em todas as lutas, enfim. E aí a gente, enfim, só falo isso, assim, né, que essa é uma gigante diferença, mas a principal diferença, de fato, ela é política dos momentos em que a gente está vivendo, né? Eu lembro, a gente teve uma greve nacional de educação quando eu era diretora da Uni, e a gente fez assembleias estudantis, travou greve estudantil, teve uma assembleia, inclusive, que durou exatamente 24 horas, que foi uma assembleia que teve na UFRJ, enfim, que a gente até brincava, vamos ver quantas vezes eles vão falar reúne, porque o debate era esse, de que o reúne era muito ruim para a universidade e tal. Mas a nossa pauta, né, do nosso campo, principalmente dos petistas, e de todo esse campo popular, democrático, era sempre por mais direitos, né, por mais avanços. E entrava muito esse debate necessário e urgente de disputar a concepção de educação, né? Então a gente dizia que a gente precisava de mais assistência estudantil, né? Eu era diretora de assistência estudantil, fizemos seminário de assistência estudantil, encontro de assistência estudantil, e o debate era, precisamos de assistência estudantil, né, para os estudantes pobres que estão entrando na universidade. A gente iniciou uma luta importante por assistência estudantil para pró-unistas, né, porque as universidades privadas também eram muito excludentes, assistência estudantil para as mães estudantes, enfim, né, mas a gente debatia também profundamente o modelo de educação que nós queríamos, assim, a gente dizia isso, a universidade em que todo mundo entrou e se popularizou ainda é uma universidade meritocrática, academicista, elitizada, eurocêntrica, né? Então, que a gente precisava defender uma educação transformadora, plural, antissistêmica para a sociedade, né? Socio-referenciada, enfim. E hoje, né, muito curioso, assim, que a gente lutava por isso, pelo aprofundamento dessas lutas, pelo aprofundamento de direitos, né? Porque essas pessoas estavam entrando na universidade, elas precisavam permanecer, e a gente debatia qual universidade era essa, né? E hoje a turma está lutando justamente para não mexer, né? Porque se mexer é retrocesso, né? Então nós temos um ministro que agora é ex-ministro, que fugiu do Brasil, que fala que a universidade, que naturaliza essa ideia que a universidade é para uma elite intelectual, né? Quando ele fala elite intelectual, ele está falando elite financeira, certamente, né? E que ataca tudo que representa a universidade pública, né? Quando eles estão falando que a universidade é balbúrdia, que a universidade tem drogas, na verdade é porque eles odeiam, né, a liberdade de pensamento, a liberdade de cátedra, a liberdade de aprender e ensinar, né? Eles detestam o pensamento crítico, né? Então, por isso, eles atacam a universidade pública, né? Porque a universidade pública é um espaço de resistência do pensamento, né? E de resistência do pensamento, de resistência de atuação política, inclusive, né? Então, o movimento estudantil, Márcio, ele foi, ele é e ele continuará sendo necessário e fundamental para as lutas do povo. Né, eu sempre digo que a Uni mudou profundamente a minha vida, né, mas mais do que isso, assim, na revista Movimento, que é a revista que, eu não sei de quando ela é, mas era a revista que a gente tinha mensalmente na Uni, e ela a última edição da gestão, ela sempre faz um balanço da gestão, né, e aí tinha um quadrinho de cada um dos diretores e tal, que
falava um pouco do que foi sua experiência na gestão e tal. Esses dias, faz pouco tempo, eu achei a minha aqui, e a minha eu digo o seguinte nela: ser da Uni será para sempre o que eu fiz de mais importante na minha vida, né? E continua sendo, e será. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da Uni. Né? Em outro momento histórico, tenho muito orgulho dos que vieram antes, né? Dos que estavam comigo e dos que vêm agora. Né? Então, é aquela velha frase que a gente usou muito no movimento estudantil, mas que ela é muito necessária. Né? Se muito vale o que foi feito, mais vale o que será. Né? Então, é com a experiência dos companheiros que fizeram o movimento estudantil, com a força, com a garra dos que resistem hoje ao governo Bolsonaro, né? Que a gente vai enfrentar esse projeto bárbaro. E o movimento estudantil é fundamental, é necessário, né? E é junto que a gente vai enfrentar tudo que o neofascismo representa, com muita luta que o movimento estudantil sabe fazer bem. Obrigado, Camila. Muita gente mandando aqui recado para você, viu? A Marta Almeida comentou: Camila é uma guerreira. O Ramon diz que a Camila é uma referência para nós. E é mesmo, viu? A Camila é uma guerreira, uma referência para nós. Se ela um dia contrariou a mãe dela, mas certamente a mãe dela muito se orgulha do que ela fez, do que ela é hoje, do que ela representa. Parabéns, Camila. Aqui, bom, tem gente pedindo para a Aninha mostrar a camiseta dela aí, Aninha, que tua camiseta é bonita. Camiseta da Geração em Fio, isso, que beleza. Olha aí, que bonito. Bom, gente, só lembrando, deixa o primeiro webinário do ciclo de debates, a Uni e o PT, História e Futuro. Hoje, trazendo, e é esse o espírito, vai ser sempre assim, pessoas de várias gerações, para fazer esse diálogo, né, e ver como é que é interessante. O Poerner falava da criação da Uni dos anos 30, né, do controverso período Vargas, né, que o Vargas é uma figura muito interessante, uma personalidade de fato muito controversa, né, e até 64, a importância dos CP6 da Uni, que é o próximo debate que nós teremos. Então, enfim, é muito bom e bonito ver esse diálogo todo. A Camila, lembrando que a gente lutava pelo petróleo é nosso lá atrás, e depois veio lutar pelo pré-sal é nosso, dos governos da presidenta Dilma, do presidente Lula, né? A Ana, e eu vou aqui dirigir a ela uma pergunta, que é pedindo que você faça um comentário, Ana, sobre a importância da unidade dos estudantes petistas, que se demonstrou com a histórica realização do primeiro ENEPT, que é Encontro Nacional de Estudantes do PT, realizado na Faculdade de Letras e Ciências Humanas da USP. Neste momento, o PT demonstrou sua força e responsabilidade para lutar pelo movimento estudantil e de juventude. Queria que você falasse sobre isso, sempre lembrando que este é um ciclo de debates, uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, através da Diretoria de Formação, cujo diretor é o Lindbergh Farias. Então, nós estamos fazendo uma discussão sobre o movimento estudantil, muito sobre a perspectiva dos petistas, tá? Tem vários debatedores que vão participar conosco, que não são petistas, mas eu quero dirigir isso, deixar bem claro que é sempre sobre a perspectiva nossa do PT. E por isso, Ana, eu dirijo aqui essa pergunta, porque você foi protagonista, como eu disse já outras vezes aqui, de um período muito importante, muito especial para nós. Eu discutia isso com o Langoni, ele dizia da importância que teve a atuação da geração de vocês, inclusive para a construção da unidade dentro do movimento estudantil, que ajudou a construção de uma frente popular em 1989, a construção da candidatura Lula presidente. Então, o objetivo nosso é resgatar essas coisas, resgatar esse debate, essa memória e essa história do protagonismo petista dentro da União Nacional dos Estudantes, desde a sua refundação a partir dos anos 80. Ana, faça esse comentário para nós, por favor. Então, eu acho assim, tem uma discussão que provavelmente outras mesas do ciclo vão discutir melhor isso, que é entender o começo dos anos 80, né? Você tinha uma juventude que tinha participado da refundação da Uni, no Congresso de 79, e que se apresentava organizada
em grupos políticos que ainda eram clandestinos, né? Porque você ainda não tinha a liberdade de organização partidária no Brasil, né? Você tinha o MDB e a Arena, e qualquer outra coisa poderia e era considerado uma contravenção, né? Então, o que você tinha eram grupos organizados, né? O pessoal que hoje é o JS, que chamava Viração, que era o nome da corrente estudantil, o pessoal da Unidade, que era o jornal que vendia, o pessoal do PCB, tinha o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, que tinham esses grupos mais uma vertente ligada à União Soviética, porque a gente ainda vivia nesse clima da Guerra Fria, você ainda tinha isso presente, e tinha uma juventude que se colocava contrário a esses modelos, né? Que estava muito inspirada com a Revolução na Nicarágua, que tinha acontecido em 79, ao nascimento do Solidariedade na Polônia, né? Então, eram movimentos, né? E a própria Revolução Cubana. Então, esses eram os elementos. E você tinha, então, nessa juventude, alguns grupos que viam no PT, que estava surgindo, né, uma possibilidade de um partido que se apresentasse diferente do modelo pró-soviético, comunistas, dos modelos reformistas, digamos assim, que era como a gente identificava naquela época, né? Alguns viam o PT como um partido e outros viam apenas o PT como uma forma de chegar a um partido revolucionário, né? E esse debate, ele contaminou um pouco nas primeiras décadas dos anos 80, e que dificultava com isso a unidade dentro do PT, dessas correntes, porque elas mesmas se apresentavam como protagonistas. Nós temos no campo do PT, né, você tinha o pessoal do Partido Revolucionário Comunista, o PRC, que tinha a sua corrente chamada Caminhando, tinha a Organização Marxista Revolucionária Democracia Socialista, a RMDS, que tinha a sua corrente que era ligada ao jornal Em Tempo, tinha a Convergência Socialista, tinha o Grupo do Trabalho, né? Então, você tinha várias correntes, os autonomistas, que era um outro grupo de estudantes que se organizava com a liderança majoritária do partido, do PT, e que tinha uma certa olhar para o movimento operário recém-organizado com as lutas e as greves do ABC paulista, né? Então, você ainda não tinha um PT inserido nas lutas em todos os movimentos, né? Você não tinha o PT com liderança dos vários sindicatos no país, até porque não tinha essa força ainda organizada, né? Você ainda não tinha a liberdade de criar sindicatos, os sindicatos ainda eram muito amarrados com os empresariados pelas intervenções militares, né? Então, era um processo de redemocratização na sociedade e que também, entre os petistas, você tinha as pessoas filiadas ao PT, mas você ainda não tinha uma identidade partidária. Muitos de nós tentávamos, construindo o núcleo do PT, unificar, mas você, na hora que chegava nos congressos, cada corrente queria ter o seu protagonismo. Então, eu acho que uma mudança muito importante é quando o PT faz, em 86, o congresso, que organiza a possibilidade das tendências, né? Então, quando você passa a ter a regulamentação das tendências no interior do PT, isso abre um caminho para essa construção de unidade, de se entender todo mundo petista. Ou você se regulamenta e você entra na regra do jogo do partido, ou sai do partido. Meio que foi isso que aconteceu meio no período de 85, 86. Né? E aí você tem, de fato, uma maior participação da direção do partido em organizar os estudantes, porque até então eram tentativas. Eu lembro, como eu fiquei bastante tempo no período do movimento estudantil, eu lembro quando Virgílio Guimarães foi da direção nacional do PT, que acompanhava os estudantes, ele tentou fazer a reunião, fazer um encontro, ia para os congressos da UNE, tentava unir os petistas, não conseguia. Teve um outro ano que foi o Paulo Delgado, de Minas Gerais, eu lembro que chegou a ter, num dos eventos, marcou o Encontro Nacional de Estudante Petista, chegou lá, ele desmarcou, então as pessoas foram e não teve encontro. Então, a gente conseguiu isso quando a gente teve uma vitória no CONEB, acho que foi em CONEB, de Vitória da Conquista, que a gente ganha eleição direta para a UNE.
E aí, nesse momento, que ia ter uma eleição em urna no Brasil inteiro, foi feita a reunião e conseguiu-se montar uma chapa de petistas. Eu acho que aí foi o primeiro passo, em 1986, para conseguir esta unidade. A gente não conseguiu com todo mundo, mas conseguiu fazer, foi o Jefferson Calaça, de Pernambuco, que era o candidato à presidência nessa chapa que se chamou Para Sair dessa Maré, né? Esse movimento levou à necessidade da nossa organização. E aí o César Alvarez e a Sônia Hipólito, que era secretária no Diretório Nacional, foram fundamentais em fazer esse movimento, de procurar as principais lideranças das correntes de esquerda dentro do PT, das correntes que atuavam no movimento estudantil. A gente fez um esforço, e essa unidade foi uma coisa muito linda, porque a gente conseguiu construir um documento único, a gente conseguiu fazer o primeiro Encontro Nacional de Estudantes Petistas na USP, em 1987, mas daquele encontro a gente tirou uma carta aberta dos estudantes petistas aos estudantes nacionais, com um programa, com propostas para o Congresso da UNE, tiramos uma tática para o Congresso, que foi realizado na Unicamp, conversamos com os companheiros da Viração para fazer em conjunto isso, ou seja, nós porque nós não reconhecemos o resultado daquela eleição de 86, o movimento estudantil vivia uma crise muito grande, de 86 e 87, de não representatividade, porque parcela importante do movimento, que eram as nossas entidades que estavam, nós tínhamos a direção da maioria das entidades das universidades federais no país, em 86, nós não reconhecíamos a diretoria da UNE, isso criou um clima pesado, e nós podíamos simplesmente ter que criar uma outra entidade ou fazer outra coisa do gênero, e nós não fizemos isso. Procuramos companheiros e vamos organizar um congresso em comum acordo, que o pessoal do DCE da Unicamp foi fundamental, Hamilton Lacerda, o Bitar, foram pessoas fundamentais na organização e na liderança desse processo, né? E nós conseguimos, nós controlamos a ida do Congresso. Pela primeira vez, os petistas sabiam os delegados que vinham de cada universidade, nós tínhamos acesso, na época não tinha celular, não tinha nada disso, mas a gente conseguia mandar por telex, a gente mandava a ficha de filiação, as fichas de inscrição dos delegados, a gente tinha um mapeamento, a gente sabia o que ia acontecer, né? Eu recentemente fui fazer uma busca no Arquivo Nacional, no Memórias Reveladas, os arquivos, e encontrei lá os documentos do Serviço Nacional de Informação do SNI, com toda a nossa atuação, com o relato das reuniões da UNE, ou seja, o SNI até 1991 mapeava tudo que a gente fazia, e há várias coisas da nossa época, do movimento estudantil, lá nos arquivos, sobre a atuação nossa. Então, a conquista naquele congresso, né, da vitória, foi um processo de construção, ele não foi na hora do congresso, foi todo esse processo interno do partido, o partido de ter se dedicado a algumas pessoas para nos ajudar nesse processo de construção, nesse mapeamento nacional de intervenção e de ter uma política única. Eu gosto sempre de lembrar que o momento mais feliz para mim, que isso que a Camila falou realmente marcante, eu já ocupei 500 mil cargos, depois disso eu sou uma servidora pública reconhecida no trabalho que eu faço, mas foram um dos melhores momentos da minha vida, foram aqueles no movimento estudantil, com toda a galera e todo aquele tipo de debate. E o momento mais feliz para mim foi na hora do Congresso, quando a gente ganhou o Congresso da UNE em 87, olhar aquela bancada inteira, todas as correntes políticas do PT gritando junto a UNE ao lado dos trabalhadores, e essa vitória que a gente teve. Aquilo foi uma grande conquista, mas que não é da noite para o dia, foi um processo de construção e que a gente tem que voltar a pensar nisso do ponto de vista da democratização da União Nacional dos Estudantes, né? Obrigado, Ana. Poxa, que bom você trazer e recuperar momentos da história que são muito importantes e caros para nós. Eu quero registrar também aqui quem está acompanhando, o Mozart Salles, foi muito atuante na DENEM, né? A turma da medicina, junto com Padilha, uma turma muito boa, está nos acompanhando lá de Recife. Um abraço a todos os amigos, companheiros e companheiras do Recife. Também a medicina teve Sola, que é deputado federal, o Sola foi do movimento da primeira parte, Padilha,
Então, muita gente. Alan Silva. Tá lá em Araraquara, Alan Silva. Esse aqui tem muitas horas de congresso da Uni, viu? Tem um tempo bom de congresso da Uni. Também um abraço a ele. O Genésio de Melo, de Fortaleza. A Milton, já falei. O Leonardo Fernandes falou aqui sobre 3 congressos da UBS, viu, Camila? Aqui você fez referência. A Daniela Frida Drelick diz que lindo esse debate, parabéns. Lindo também seu nome, viu, Daniela? Frida, é um nome lindo. A Ana Siqueira, caminhando, fez 3 presidentes da Uni. Valmir, Langoni e Juliano Corbellini. Saudades de um petista presidente da Uni, né, Ana? Poderia ter sido a Camila, né? Vamos lutar para voltar a ter um petista dirigindo a Uni. Acho que tem um ciclo já muito longo. Eu falei há pouco, 3 décadas, né, de hegemonia de uma só força política dentro da Uni. Tá? Bom, agradecendo a todos. O Haroldo Saboia, é filho do ex-deputado Haroldo Saboia, estudante de Direito da PUCamp. Ele está dizendo que é o certificado, porque ele precisa de comprovar carga horária extracurricular. Haroldinho, não se preocupe, só você vai ter que participar de pelo menos mais 3. Sua inscrição está feita, está garantida, então a turma que está aí ainda na graduação, que precisa de carga horária extracurricular, é uma boa oportunidade de ter belíssimas aulas de história, como nós tivemos aqui hoje, com o Arthur Poerner, com a Ana Maria Ribeiro e com a Camila Moreno. Eu vou passar para vocês fazerem as suas considerações finais. É muita história para pouco tempo, mas nós já vamos para quase 1h30 de debate, mas eu queria passar para o Poerner, e vale para a Ana e para a Camila também, a seguinte questão: o movimento estudantil, a juventude tem momentos de explosão na história. Quando a gente menos espera, ele aparece, e aparece com muita força. O Poerner fez referência a isso, a Ana Maria também, a Camila, né? A Camila, quando falou aqui, Camila, uma coisa assim que a imprensa festejou tanto o fato de que a maioria das matrículas nas universidades públicas brasileiras passaram a ser de negros e negras, mas não diz as razões pelas quais isso aconteceu, e a gente tem que disputar isso todo dia e dizer que isso não caiu do céu, que essas matrículas não caíram do céu. Você teve uma opção política para que nós chegássemos a isso, né? E você viveu e contou parte dessa história aqui para nós. Mas eu queria dizer assim, a Ana falou, mas é um momento muito obscuro no país, que a nossa luta é uma luta para derrotar esse governo obscurantista que a gente tem, que é um governo de caráter fascista. Então eu perguntaria a vocês acham assim que o que é possível esperar do movimento estudantil, dos estudantes? O que é possível esperar dessa juventude brasileira que está dentro das universidades hoje? Porque eu sou sempre muito otimista. Eu acho que, passada essa crise que nós vivemos, essa pandemia, com a volta, o retorno às universidades e às aulas, alguma coisa vai acontecer, e de boa para o país. Eu acho que vai ter uma explosão de movimento, de inquietação, de rebeldia no Brasil, que vai envolver os estudantes como envolveu em muitos momentos da história. Isso me faz lembrar uma frase do Belchior que diz: você não sente, não vê, mas o que eu posso dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Vai acontecer? Pergunto eu ao Poerner, pergunto eu à Ana Maria e pergunto eu à Camila Moreno, e assim faço as suas considerações finais. Olha, eu acho que a gente sempre tem que contar com isso, que vai acontecer, que as mudanças vão ocorrer, e muitas vezes a gente, eu tenho impressão, por modéstia, talvez, até por talvez um pouquinho aquela coisa de ser um país de terceiro mundo, de se olhar um pouquinho menor. A gente erra, porque eu estava pensando esses dias uma coisa que o grande movimento de maio de 68 no mundo, né? Aquilo tudo, o Brasil foi pioneiro daquilo. A gente não conta isso, que muito antes de tudo aquilo que aconteceu na França, aconteceu aqui no Brasil, com a morte do Edson Luiz, aquele grande movimento aqui
passeata dos 100 mil e tudo isso. Nós temos coisas extraordinárias e súbitas também, porque aquilo não se esperava, era um momento de declínio do movimento estudantil mesmo, né, em 68. O movimento estudantil era o que restava ainda em 68, mas também já sofria um declínio, e teve aquele súbito avanço que eletrizou o país inteiro e nos manteve animados até a edição do ato institucional número 5, que aí foi o fim de tudo, por toda uma temporada. Então, eu conto também que é possível, a qualquer momento, podemos, de repente, ser surpreendidos com um momento bem favorável. Eu acredito que os estudantes hoje sejam mais maduros, mais experimentados do que em épocas passadas. Tem mais estudantes hoje, tem mais gente na universidade, tem mais povo na universidade também, porque a universidade, nos tempos que nós falamos aí nos livros, tudo isso, eu mesmo, no Poder Jovem, aí era 1-2% da universidade, da população brasileira chegava à universidade, hoje é bem maior. Então, a tendência eu vejo positiva. Eu sou um otimista por tendência já, mas eu acho que, no caso, eu não estou exagerando. Você é rebelde todo dia. Tenho o meu motivo para ser otimista e manter a minha rebeldia sempre em dia. Né? Eu já te falei, eu adorei o título desse seu novo livro, que é um livro autobiográfico, né? Rebelde todo dia. E nós precisamos dessa rebeldia na juventude brasileira nesse momento. Né? Talvez na história mais recente do Brasil nós não tenhamos precisado tanto da juventude dos estudantes como agora. Então, essa sua verve rebelde, que conta a sua história, que ela possa servir para contagiar os estudantes brasileiros a tomarem as ruas. Tá, Poerner, parabéns, muito obrigado. Fiquei muito honrado com a sua presença aqui. É bom revê-lo, é bom estar perto, mesmo distante, mas a gente tem pelo menos a sensação de que está aqui mais perto, se vendo, e muito obrigado pela sua participação. Eu recomendo a todos que queiram conhecer um pouco da história do movimento estudantil, tá? O Poder Jovem, e, naturalmente, também essa nova obra do Arthur Poerner, que é Rebelde Todo Dia. Bom, vou passar para a próxima, a Camila, para também fazer as suas considerações e agradecer pela participação, tá, Camila? Você pode falar, fique à vontade, responda a pergunta, a provocação que eu fiz, e também faça as suas considerações finais. Só lembrando aqui, a Ana Siqueira pediu para lembrar, porque ela falou dos nossos ex-presidentes e complementou, dizendo que nós tivemos diretores extremamente comprometidos com a luta pelo ensino público gratuito. Hamilton Lacerda estava aqui conosco nos acompanhando, o Eugênio Pasqualini, grande Eugênio Pasqualini, a Cláudia Abreu, Ana Maria está aqui, Alceu, o Helder, Vitor Salazar, Bira, Augusto, Átila. Ana, eu citei vários aqui, depois você completa, é muita gente. Tem o William Riga, Penildon Pena, Olavo Noleto, Alan Gatinho, que já falei dele há pouco aqui, que tem muitas horas de congresso da UNE, o Alan Gatinho, está lá em Araraquara. Depois a Ana pode citar outros tantos companheiros e companheiras que fizeram essa grandiosa história do movimento estudantil e particularmente da participação petista. Tá bom? Camilinha, suas considerações finais, por favor. Querido, antes de tudo, agradecer bastante poder estar aqui, viu? Nossa, uma honra muito grande participar desse debate, assim, e falar desses momentos históricos que marcaram tanto as nossas vidas, mas também gerações e também a história do nosso país, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, assim, que a gente viveu desde a Constituição de 88, né? A Constituição, ela coloca
como tarefa do Estado promover esse direito à educação, né, e compreende a educação como um direito humano, né, e ela fortalece justamente essas dimensões da educação como uma construção de valores e de participação social, né, mas foi a partir dos nossos governos, né, a partir do governo Lula, a partir de 2003, que o governo passa a entender isso como uma tarefa, né, do próprio governo para garantir o pleno acesso à educação, né? Então, foi a partir dos nossos governos que a concepção de educação ela passa a ser garantir o direito à educação para aqueles e aquelas historicamente privados da educação, né? Nós estamos falando da população indígena, nós estamos falando dos quilombolas, nós estamos falando da educação inclusiva para pessoas com deficiência, enfim, a gente está falando, né, da educação para a população trans, a gente está falando desse desafio de assegurar esse direito inalienável, né? Então, para responder a tua pergunta, assim, eu acho que a gente nunca sabe, né, quando a gente, eu já dizia isso na Uni, a gente nunca sabe, quando diziam que a gente estava um pouco parado, um pouco burocratizado, né, que a gente nunca sabe quando a gente está vivendo momentos históricos, né, que momentos históricos, eles acontecem, né, não é só a gente que garante a existência deles, é uma conjunção de fatores, né, mas a gente precisa estar sempre preparado para eles, né, a gente precisa tá com política em dia, a gente precisa ter base social, a gente precisa ter quadros, a gente precisa ter dirigentes, né, a gente precisa ter militância de base. Então, eu não tenho dúvida que a resistência ao governo Bolsonaro ela é histórica em todos os sentidos, né, porque a escalada autoritária é muito real no Brasil, e a resistência precisa ser cotidiana, ela precisa ser firme, ela precisa ser forte, né, ela precisa ter muita base organizada, assim. Então, não é à toa, né, que esse governo tem na educação um dos seus, se não o principal foco de retrocesso. A educação, inclusive, os movimentos sociais de educação, os estudantes, professores, gestores já nos proporcionaram, né, os principais, talvez um dos, se não os principais momentos de resistência e de vitória contra esse governo, né? Foi assim quando o ministro falou que a universidade era cheia de balbúrdia, de drogas, enfim, né, que tiveram grandes atos pelo país, né, talvez, acho que foram os primeiros atos de massa contra esse governo. Foi assim a pauta do adiamento do Enem, porque, enfim, a gente dizia que a pauta é absolutamente necessária porque você não estava colocando estudantes, né, em pé de igualdade, estudantes que têm acesso à internet, estudantes que têm um capital cultural, que têm biblioteca em casa, né, que têm oportunidade de viajar, e estudantes que não têm acesso à internet, estudantes que são, boa parte deles, filhos, né, de pais que não estiveram na universidade, enfim, então que a gente precisava adiar o Enem nesse sentido. Isso foi também uma ampla luta de massa que teve conquista, né, foi vitoriosa, assim como o debate do Fundeb agora, né, também foi uma vitória da pressão popular, né, esse é um governo que já relativiza, né, os gastos essenciais com a educação, ou seja, né, é aquilo que Darcy Ribeiro falava, assim, não é não, na crise, né, ela é um projeto. Eles querem, de fato, atacar tudo que representa a nossa universidade pública, né, a universidade pública, a escola pública, porque, de fato, eles querem uma educação do status quo, uma educação, e como é que é a educação do status quo? Né, ela é elitizada, né, ela é sem qualidade, ela é uma educação que reafirma os valores desse governo, né, machistas, LGBTfóbicos, né, patriarcais, conservadores, e nós queremos mudar isso. Então, é fundamental que essa mudança aconteça para enfrentar tudo que eles querem transformar a educação brasileira, né? Para finalizar mesmo, assim, eu gostei muito de um texto do Rudá Hit, que ele analisa os atos que a juventude fez no Brasil, e ele fala o seguinte: nós temos uma juventude que sabe jogar xadrez, mas ela prefere o boxe, né? Ele está falando, ela sabe fazer luta institucional, mas ela prefere o enfrentamento nas ruas, né? Mais ou menos essa a metáfora que ele usou, né? Então eu acho que essa mudança que vai acontecer, ela tem a ver com isso, de uma juventude que dá conta de fazer os dois, né? Dá conta de fazer os enfrentamentos institucionais que são necessários, mas dá conta de fazer luta nas ruas, dá conta de fazer enfrentamento de massa, né? Dá conta de ser ousada, dá conta de fazer os enfrentamentos que esses tempos precisam, né? Esses tempos precisam de ousadia, precisam de luta de massa e precisam da gente muito atento, muito firme, falando de sonhos, mas falando com o pé no chão também. Obrigado, Camila. Eu, antes de passar a Ana para encerrar, eu quero transmitir aqui um abraço a pedido do Rogério Tomás Júnior ao Poerner. O Rogério Tomás Júnior está lá na Argentina, né?
O Rogério, ele, quando ele formou no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, foi a formatura mais interessante, foi da turma dele, porque o álbum, né, das memórias, eram todos eles com camisetas, bonés do MST, eu nunca esqueço. Então, o Poerner, receba aqui, tá, um abraço que o Rogério Tomás Júnior está me enviando, jornalista, atua na liderança da bancada do PT no Congresso Nacional, está aqui nos acompanhando. Antes da Ana falar, já quero convidar todo mundo, toda terça agora, tá, gente? Toda terça-feira, sempre às 21 horas. Na próxima terça, nós vamos discutir aqui os efervescentes anos 60, tá? O CPC da UNE, o movimento estudantil, versus ditadura militar, maio de 68, enfim, né? Toda aquela explosão que aconteceu nos anos 60, né? É proibido proibir, todas as lutas dos anos 60. Está todo mundo convidado e quem não participar inscrito pode acompanhar pela transmissão do nosso canal no YouTube. Aos inscritos, repito, todos terão a certificação desde que acompanhe pelo menos 4 dos 7 webinários que nós teremos, e este aqui é o primeiro. Tá? E as inscrições estão prorrogadas até o dia 31. Ok? Então, quem ainda não se inscreveu, tiver interesse na certificação, faça, por favor, a sua inscrição. E, para encerrar, eu peço a Ana Maria Ribeiro que fale por todos nós agora. Primeiro, eu queria começar o seguinte, a título histórico, para marcar, porque a Camila falou que ela foi diretora de assistência estudantil da UNE. Então, só para contextualizar, a primeira vez que houve esse cargo de assistente estudantil, diretor, foi exatamente na nossa gestão da UNE, dos petistas, em 1987. E ele foi criado porque, dizem, né, que nem a coisa, o país não é racista, e a gente sabe que é, e os petistas não são machistas, e a gente sabe que é. Era ainda mais forte naquele período. Quando eles estavam montando a chapa e descobriram que tinha uma secretaria de mulheres, então precisava ter uma mulher. Por isso que vieram atrás da gente, tem que botar uma mulher. E eu virei e falei, não, eu não aceito ser diretora de mulheres, eu não vou ficar na cozinha. Vocês estão pensando o quê? Nós, mulheres, queremos espaço para a política. A gente vai cuidar da luta das mulheres, mas a gente também quer intervir na política. E aí, teve que fazer uma votação de mudança do estatuto da UNE naquele congresso e criou o departamento, a coordenação de assistência estudantil. E foi nessa diretoria, então eu acumulei 2 funções na gestão, naquela época fui a única diretora mulher naquela gestão, mas a política de assistência estudantil não existia ainda na União Nacional dos Estudantes como uma política importante ou com pasta, com uma visão. E a gente foi naquele ano da nossa vitória, a gente assumiu em outubro, em novembro ou dezembro, agora não me lembro a data, que teve um fórum nacional de pró-reitores de assistência estudantil, que foi na Universidade Federal do Amazonas. Lembro que a Zezé, que tinha sido presidente da associação do ANDES, era pró-reitora, era lá de Juiz de Fora, e o Mário Pederneiras do Paraná, e a gente criou ali o Fonaprace. Ali foram aprovados, na nossa gestão da UNE, com a nossa interferência, as primeiras políticas de assistência estudantil de defesa da alimentação, do bandejão, porque a gente vivia uma luta na FRJ de congelamento do restaurante universitário, a ideia de ter bolsa de estudante. A política de assistência estudantil nasce na nossa gestão em 1987, junto com o Fonaprace. Eu fiz muitas reuniões com o Fonaprace, assim. Eu sou personagem que estava naquela reunião que fundou o Fonaprace em 1987, né? E também toda a nossa luta na questão da Constituinte. Quer dizer, eu estava na reunião com os reitores, com as lideranças dos partidos políticos, que definiu o artigo 207 da Constituinte. O Helder Molina segurando a moçada, a gente esperando as caravanas da UNE que vinha de São Paulo e de vários outros estados para ocupar aquilo ali. E aí um parágrafo que, quando o Poerner lançou o livro, eu cheguei aí, estava com o Lindbergh e vários outros no lançamento do livro, eu fiquei muito triste de ver as nossas 3 gestões em uma única folha
do livro. Nós tivemos 3 gestões do PT que não foram pouca coisa, a primeira greve das escolas particulares e tudo mais. Então, são parte da história que a gente precisa recontar ou estar aqui narrando, mas que foram gestões importantes, essas 3 gestões. Sobre a provocação do Márcio, para a gente concluir aqui nas nossas considerações finais, eu, como militante atuante ainda na minha zonal, no Partido dos Trabalhadores, que eu sou filiada desde 1981, eu acompanho, e hoje na minha área de pesquisa, eu trabalho na área da ciência da informação, eu acho que a política, né, e o PT ainda peca nisso, mas a esquerda em geral peca nisso, de não entender a mudança a partir dos anos 2000 com a internet. Né? Nós não sabemos entender ainda o que é este ambiente e entender que o novo petróleo são as informações, são os dados. Né? Aquilo que era o ouro, aquilo que era o mais valioso durante muitos anos, hoje são as informações, e nós vivemos numa sociedade monopolista, imperialista com relação a isso. Nós estamos hoje com um celular, onde são 2 empresas no mundo, a iOS, né, que monopolizam os provedores, né? São poucos os navegadores, as data centers onde estão as informações. Então, hoje, a polarização que vivemos nas redes sociais e tudo mais, elas são elementos hoje de riqueza de um grupo econômico. E esta discussão, ela é importante de ser trazida para fazer uma discussão maior sobre o mundo do trabalho. O Marx fala muito bem lá nos Grandris, a tecnologia é para libertar o homem do trabalho, para que ele tenha mais tempo de lazer. Só que o que a gente está vendo é a superexploração, é a uberização do trabalho, é a retirada de direitos. Então, nós precisamos trazer esse debate para poder, inclusive, os nossos estudantes entenderem que a entrada na universidade, todo esse espaço que foi conquistado no período de Lula e Dilma, de ampliação, de democratização do acesso, que ainda está longe, porque a gente tem um funil que está na mão dos governos de estado e dos municípios, com as escolas. Você consegue hoje uma universalidade na educação fundamental, mas o ensino médio ainda é o grande funil desse país, onde metade dos jovens não concluem. Então, se você for olhar os números, você tem, contando as vagas nas universidades privadas e públicas, você tem mais vaga do que jovem que conclui o ensino médio. O sistema federal, o sistema público de ensino superior, com um pouquinho mais, seria possível para atender a quantidade de jovens que concluem o ensino médio. Então, o problema não é só esse, o problema é que a maioria dos jovens, uma grande parcela, não está concluindo o ensino médio porque precisa ir buscar dinheiro para sustentar suas famílias, precisa ir trabalhar muito jovem. E é esse jovem que não está tendo acesso a esse conhecimento, a esse debate, a esse campo, que é facilmente manipulado por aqueles que prometem o impossível. Né? Então, nós precisamos também atuar nessa questão. Então, a vitória hoje de manter o Fundeb é fundamental para que haja continuidade de uma política de educação nesse país. E mais ainda, a gente tem que estar ganhando esse jovem que veio, que teve acesso a entrar nessa universidade pública, de que ela não é um meio para ficar rico, para ser o patrão de amanhã. Ela é um instrumento para a transformação da sociedade, aproveitar este momento de construção disso. Então, eu acho que o recado que a gente tem é isso. A gente que está no movimento, a gente não sabe se amanhã vai ficar maré baixa ou maré alta. O que a gente tem é que estar com política clara e organização. E organização passa por ter entidade, ter chamada, ter uma autoridade política, e isso se dá tendo conhecimento do que está discutindo. Fazer discurso vazio, fazer discurso de palavra de ordem, não vai organizar essa galera. A gente precisa disso para trazer o debate. Então, não é ser contra o uso do computador. Estamos aqui, todo mundo fazendo política, fazendo uso dessa ferramenta. Mas como é que eu faço isso para fazer com que a universidade melhore, que ela não seja uma coisa
colocada para os interesses que não são aqueles que a maioria da população, que a maioria dos trabalhadores precisam, que é buscar soluções para uma vida melhor. E hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma, quem sempre teve certo foi o Suplicy na defesa da renda básica. A gente precisa ter dinheiro na mão de todo trabalhador, de todas as famílias, a distribuição do dinheiro na mão das pessoas para que elas possam sobreviver, porque senão não vai sair dessa crise que a gente vive por conta do próprio coronavírus, que está afetando uma série de pessoas. Eu aqui agradeço imenso o convite, desejo saúde a todos, que se cuidem. Hoje, assistindo a RTP Portuguesa, eu acompanhei que na Europa está voltando a ter que parar a ida das escolas, cresce o número de casos na Espanha e na Itália. Então, ou seja, é uma situação que a gente está vivendo, que a gente tem que coletivamente nos resguardar e salvar, porque esse governo quer mais, é que morra mais brasileiros. Está pouco 114 mil, quer matar mais. Então, nós temos que ter força para responder contra um governo da morte aqui no Brasil e nos Estados Unidos com Trump. Nesse momento, nós temos que estar unidos contra o fascismo que tenta crescer não só no nosso país, mas em vários outros. É uma conspiração internacional. Nós temos que responder a isso. Despedir de vocês todos, agradecer aqui muito especialmente a Flor, que viabilizou a participação do Poerner aqui conosco, agradecer a Ana Maria Ribeiro e a Camila Moreno, e convidar todos para que acompanhem esse ciclo de debates, a próxima edição na próxima terça-feira, sempre às 21 horas. Eu me despeço de vocês com uma frase escrita aqui no chat pela Denise Figueiredo. Nós dedicamos este ciclo de debates em memória do Valmir Santos. Eu me despeço de vocês dizendo: Valmir presente, agora e sempre, com a rebeldia de todo dia, de Poerner, de Camila e de Ana Maria.